Fala pessoal, beleza? Vou mostrar aqui para vocês o cálculo do erro de fechamento altimétrico, tá? Desta poligonal e como que a gente realiza a distribuição, tá? Utilizando o método aqui. Então, veja bem, eu tenho a estação A, estação E1, E2, E3, E4, E5 e B. Então, o que eu fiz? Olha só, estação A, Ré em B, Vant em E1, tá? E utilizando o nivelamento trigonométrico, eu determinei a diferença de nível de A para E1, de E1 para E2, E2 para E3, E3 para E4, E4 para E5, E5 para B e B para 1. Como a gente pode ver aqui, essas diferenças de nível, tá, são essas aqui, ó, de A para E1, de E1 para E2, ou seja, sempre da estação para avante, tá? E2 para E3, E3 para E4, e assim sucessivamente até B para A. Então eu tenho a diferença de nível, tá? Aqui tenho a distância horizontal de A para E1, E1 para E2 e assim sucessivamente. Então eu quero verificar o seguinte, qual que é o erro altimétrico cometido, tá? Você pode fazer isso de duas formas, né? Partindo da cota A, tá? Do ponto A, cota do ponto A, poderia ser altitude, é igual a 100, no caso, eu vou usar no exemplo aqui, cota 100, tá? Eu vou percorrer, olha só, essa minha poligonal aqui que eu fiz por caminhamento, tá? Até voltar no ponto A. Então, a cota de partida foi 100. A outra cota que eu encontrar do ponto A vai ser a cota final. Então, a diferença delas, que é a cota calculada menos a cota conhecida, vai me dar o erro altimétrico, tá? Então, uma forma de calcular é esse. Como a poligonal é fechada, né? Quando eu somar aqui essas diferenças de nível, tem que ser zero. Mas só que não vai ser zero por conta do erro altimétrico, tá? Então, eu vou fazer dessa forma. Então, o erro altimétrico, vou colocar aqui, ó, vai ser o que? Eu vou pegar e vou somar todas as diferenças de nível, tá? De A para E1, E1 para E2, assim sucessivamente. Então, quando eu somar aqui, olha só, este valor aqui é o erro, tá? As unidades aqui, metros, tá? Unidades, metro, tá? Então, eu tenho que esse erro altimétrico, eu tenho que verificar se esse erro altimétrico é maior que a tolerância, tá? Vou colocar aqui, ó, tolerância. Então, a tolerância aqui para o erro altimétrico. Qual que é a tolerância? Deixa eu colocar acento. Qual que é a tolerância? A tolerância, a gente vai adotar ela como, olha só, 0,15, tá? 0,15 metros vezes a raiz do perímetro, olha só, que eu percorri, tá? Do nivelamento. Então eu vou somar todos os lados aqui da minha poligonal. Então somo todos, tá? Então vou colocar aqui, ó, como o perímetro. No caso aqui vai ser o perímetro, né? É a distância toda percorrida, tá certo? O que eu tenho que fazer aqui? Quando eu somar aqui esses valores, olha só, como eles estão em metros, né? Eu tenho o comprimento aqui, né? A distância total percorrida no nivelamento é o perímetro, né? E agora aqui, o que eu tenho que fazer? Esse K é 0,15 metros vezes raiz de K.
e esse K em quilômetros. Então tem que dividir por 1000. Por quê? Porque esse perímetro aqui, tá, está em metros. Então veja, o erro cometido, que também está em metros, tá? Ele, deixa eu diminuir o número de casas decimais aqui. 3. Olha, esse erro altimétrico é menor que a tolerância. Então o erro altimétrico menor que a tolerância. Então eu posso realizar a compensação, né? Ou seja, a distribuição desse erro de fechamento altimétrico, né? Como que eu realizo a distribuição? Uma das formas que eu vou mostrar aqui, né? Existem várias formas. Nesse vídeo eu vou mostrar uma forma que é a correção proporcional ao comprimento do lado da diferença de nível, tá? Então, como que a gente vai calcular esse coeficiente de proporcionalidade, digamos assim? Vai ser, tá? A correção, vou ter aqui um K altimétrico, tá? Vai ser o que? Vai ser menos, tá? O erro altimétrico dividido pelo perímetro, pela distância percorrida, tá? Beleza, calculei essa constante, olha só, porque o perímetro ele não vai mudar e o erro também não vai mudar. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Calcular a correção. Como eu falei, essa correção, né, calculada aqui, vai ser proporcional ao comprimento do lado. Então, por exemplo, do A para o E1, ele tem esse comprimento aqui, ó. Do E1 para o E2, tem esse comprimento. Então, quanto maior o comprimento, maior vai ser a correção a ser aplicada, tá certo? Então, como que eu calculo essa correção aqui, ó? Vai ser igual, tá? Esta constante vezes a distância horizontal. Então, eu tenho este valor aqui de correção. Agora, é o seguinte, como aqui é sempre esse valor vezes a distância, para eu não ficar toda hora multiplicando, eu vou fixar aqui, olha só, esse valor aqui que é o K. O K, para fixar ele, para você arrastar, aperta Shift aí e coloca um cifrão, tá? Aí eu posso fazer isso aqui, ó, clico aqui, ó, clico aqui bem aqui nessa setinha e arrasto, tá? Então veja que eu tenho os valores de correção aqui, ó. Essas correções, tá? Elas vão ser aplicadas nas diferenças aqui de nível. Então, basta somar. Agora, olha só. Por que eu coloquei aqui o negativo? Porque a correção tem sempre o sinal contrário do erro, tá? Então, para calcular a diferença de nível aqui, basta fazer o quê? Vai ser diferença de nível medida, calculada, tá? Mais a correção. Então, sempre vai ser a mesma coisa. Então, basta pegar aqui, olha só como é repetir, tá? E colocar aqui com 3 casas. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Calculei o que? As cotas corrigidas, as diferenças de nível. Elas estão corrigidas. Como que eu vou verificar se elas realmente estão corrigidas? Eu vou somar. Então, quando eu somar, vai ter que ser 0. Ó, deu 0, tá? Ó, deu 0. Então, significa que a correção foi feita corretamente. O que eu vou fazer aqui agora? Tá? Agora eu vou calcular a cota. Como?
cota do ponto A, agora você vai ver o seguinte, olha. Eu tenho essa cota aqui de A que vale 100. Qual que é a cota do ponto E1? Então, diferença de nível de E1 de A para E1 é igual a cota de E1 menos a cota de A. Logo, a cota do E1 é igual a cota do A mais a diferença de nível de A para E1. Então, cota do ponto A mais a diferença de nível do ponto A para o E1 corrigida. Como que eu calculo a cota do ponto E2? É a cota do ponto E1 mais a diferença de nível corrigida do ponto E1 para o ponto E2. Tá? Cálculo da cota do ponto E3 é igual a cota do ponto 2 mais a diferença de nível de E2 para 3. Cota do ponto 4, E4, é igual a cota do ponto E3 mais a diferença de nível corrigida do ponto E3 para o ponto E4. Cota do ponto E4, cota do ponto E5 vai ser igual a cota do ponto E4 mais a diferença de nível do ponto E4 para o ponto E5. Cota do ponto B vai ser igual a cota do ponto E5 mais a diferença de nível corrigido do E5 para o ponto B. E agora, por fim, olha, quando eu calcular a cota do ponto A, tem que ser igual a cota do ponto A inicial. Então, cota do ponto B mais a diferença de nível de B para A dá 100, tá? Então aqui já tenho que as cotas finais dos pontos aqui da minha poligonal. Isso utilizando que calculando a correção proporcional ao comprimento dos lados, tá? E aplicando a correção diretamente nas diferenças de nível. Eu poderia aplicar as correções nas cotas? Poderia, mas isso aí é assunto para o próximo vídeo, tá certo? Então, em outro vídeo também, eu vou mostrar mais outras duas formas de se realizar a distribuição, tá? Do erro altimétrico de fechamento, ou do erro de fechamento altimétrico, tá certo? Lembrando que essa correção ela só pode ser realizada se o erro altimétrico cometido tiver sido o que? Menor que a tolerância estabelecida, tá? Aqui. Então, lembrando também que aqui, esse caso aqui, né, eu coloquei o negativo porque a correção ela tem o sinal contrário ao do erro, beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Não se esqueçam aí de compartilhar o vídeo, dar um like, se inscrever no canal. E é isso. Forte abraço, até mais, obrigado.